Meu bom dia oficial para a galera, vamos dar início à nossa terceira aula da disciplina de História da Enfermagem, tá? A gente dá seguimento na disciplina hoje. Eu separei para vocês a estruturação dos hospitais e a enfermeira Ana Nery, que foi uma importante colaboradora da enfermagem, né? A nível nacional e a nível internacional. Então, hoje tem um prêmio que a maioria dos enfermeiros que atingem um certo grau na carreira tem o sonho de ganhar, é o prêmio Ana Nery, né? Que é exatamente isso, é uma enfermeira ou um enfermeiro que fez a diferença na sociedade ou na vida das pessoas, através de um projeto social, enfim. E geralmente esse prêmio só é dado a pessoas mortas, né? Depois que você falece, você tem esse reconhecimento. Porém, né, tem uns 3 anos já que algumas pessoas vivas obtiveram esse privilégio. Aqui em Rio Branco, no Acre, tem uma enfermeira, ela é doutora em enfermagem, é a doutora Midian Barbosa, e ela é coordenadora do curso de enfermagem da Uninorte. Então, ela obteve essa realização pessoal e profissional, garantindo o prêmio Ana Nery em 2019, numa solenidade pública. Ela teve seu mérito reconhecido quando ela desenvolveu uma importante pesquisa no trabalho neurológico, na enfermagem no serviço neurológico. Depois que o filho dela sofreu um acidente e teve problemas neurológicos, ela se interessou e, por ter doutorado em enfermagem, obteve êxito em algumas pesquisas clínicas que ela desenvolveu e, em consequência disso, ganhou o prêmio Ana Nery. Então, assim, para quem está pensando em subir na carreira e alavancar, né, os conhecimentos na pesquisa clínica, já sabe que é possível, porque tem sim uma enfermeira acreana que ganhou o prêmio. Então, abriu uma porta aí absurda para a gente tentar também, né? Quem sabe? Então, a história dos hospitais, que é o nosso principal local de trabalho, até meados, né, de 2016, a gente não pensava em enfermeiro em outro local que não fosse posto de saúde e clínicas e hospitais, né? A gente não pensava assim, enfermeiro tem que trabalhar em alguma dessas unidades. A gente não imaginava enfermeiro empreendedor, enfermeiro trabalhando por conta, né? E aí uma galera com o MEI, né, a possibilidade de abrir uma pequena empresa, começou a trabalhar por conta. Então a gente vê um monte de enfermeiro aí abrindo clínicas, abrindo consultórios de enfermagem e atendendo a população, né, dentro dos protocolos do SUS, do Ministério da Saúde, para enfermeiros. E também os técnicos de enfermagem trabalhando por conta, abrindo empresa, coletando pacientes, né, administrando medicações, cuidados de enfermagem, fazendo cuidado com o paciente acamado e trabalhando por conta mesmo, recebendo esse recurso através da sua empresa, sua microempresa. Então a gente não está mais bitolado ou fadado a terminar o curso técnico, esperar conseguir um emprego. Aqui no nosso caso, né? Unimed, Santa Juliana, agora o Hospital do Rim, Hospital São Pedro, mas na época, né, que eu formei era Santa Juliana, Unimed e Estado. Era o que tinha. Agora você já tem outras possibilidades, né? E ainda essa possibilidade do empreendedorismo, de trabalhar por conta, o que é muito legal. Então, como foi que surgiu essa estruturação dos hospitais, né? O primeiro que já se ouviu falar na história foi em 431 a.C., foi construído. E funcionava como um depósito de doentes, porque as pessoas que estavam doentes não podiam ter contato com a população saudável, porque eles não tinham controle da doença, eles não conheciam muito. E o tratamento era aquele que a gente viu na aula de ontem, né? Bora, com banho, com chá, com benzimento. Não tinha muito o que se fazer. O conhecimento farmacológico era pequeno, escasso e ainda vinha se pesquisando, né? Alguns curiosos começaram as pesquisas da estrutura farmacológica de algumas propriedades medicinais das plantas, né? Somente a partir do século IV é que, com o crescimento do cristianismo, os hospitais eles puderam se expandir. Então a gente já conseguia ouvir falar em locais, né, nesses mausoléus, nesses ambientes que ofertavam alguns recursos para que as pessoas doentes pudessem ter o mínimo, né? O mínimo de assistência ou ao menos um abrigo para ficar.
estrutura hospitalar, né, das mais antigas, e geralmente essa estrutura hospitalar, não sei se vocês já assistiram algum filme, né, do século XVII, do século XVII, do século XVIII, que retrata essa questão hospitalar. Então era uma sala ampla, você entrava e várias camas estavam lá. Então as pessoas não eram separadas por patologias, não eram separadas por gênero, né? Ficava ali todo mundo junto, todas as patologias misturadas e todos os cuidados eram ofertados para o paciente de acordo com a necessidade dele. Né? Então não era uma vigilância constante do serviço, não era em regime de plantão, era solicitou, né? Tem um atendimento, solicitou, tem um atendimento. Daí aquela teoria das sinetas, né? Em que você tocava a sineta para chamar a equipe. Em algumas instituições, até hoje é assim, tem os interfones, né? Você toca o interfone, aparece num painel lá para a enfermagem qual é o leito que está chamando e a enfermagem tem por onde se orientar. Logo que eu formei, o Hospital das Clínicas tinha passado por uma reforma, né, para ser entregue com esse novo nome, Hospital das Clínicas, ele passou por uma reforma. E tinham esses painéis. Até hoje eles estão lá, não funcionam, mas tem. Facilitava muito a triagem dos pacientes. Muito, 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 muito. Porque quando a enfermagem estava no posto, não precisava o acompanhante ir lá chamar. O acompanhante simplesmente apertava um botão, aparecia no painel qual era o leito e qualquer profissional que estava no posto de enfermagem se dirigia até o leito do paciente e resolvia, né? Então, isso em situações de emergência, a gente ganhava muito tempo, né? E tempo numa situação de emergência significa vida, né? A gente salva mais vidas quando a gente tem um pouco mais de tempo, quando a gente consegue antecipar alguns fatores. Então, isso para a qualidade da assistência da enfermagem é primordial. Eu já tive a oportunidade de trabalhar no hospital que tinha esse recurso e ele é muito favorável. Já no final do século XVII, para o início do século XVIII, os hospitais eram utilizados só para separar os doentes pobres da sociedade em geral. Ou seja, não quero mais essa pessoa aqui, dentro desse núcleo, ele perdeu o valor social que ele tinha, então a gente deixa ele no depósito. É como se fosse os asilos hoje, né? Então as pessoas eram abandonadas lá naquele intuito, né? Lembra da aula da Florence Nightingale? Era no intuito de morrer. Deixava lá para a pessoa morrer, né? Não tinha nem cuidado paliativo, era uma dificuldade total, e as pessoas que assistiam, né, abrigavam esses doentes eram pessoas ligadas à vida devocional. Então, nesses lugares era um infirmitório, na verdade, porque não era nem uma enfermaria, era um local específico para abandonar os doentes, né? E lá o índice de cura era mínimo, praticamente zero. Lá só o que vencia era o índice de mortalidade e era crescente decorrente às más condições de higiene e à falta de assistência aos pacientes infectados pelas patologias e principalmente pela falta de separação, dessa consciência de separar o paciente por patologia, que isso só acontece na enfermagem moderna depois que Florence Nightingale conseguiu levar conhecimento teórico científico. Vamos lá. Os hospitais eram assim, ó, todas as camas juntas, né? A única coisa que no modelo Florence Nightingale a gente consegue já implementar na maioria dos hospitais são as janelas amplas, ou seja, a gente consegue luz solar, né, que a gente sabe que a luz solar ela inibe a produção de algumas bactérias. Naquele tempo a gente não tinha o ar-condicionado, né? Porque, por exemplo, eu lembro que uma vez alguém me perguntou por que no hospital é tudo tão frio, a gente mora no Acre, o paciente vai acabar ficando doente desse jeito, vai piorar. Porque como a gente está no Acre, as bactérias, vírus e fungos aqui no Acre se proliferam melhor no calor, então a gente gera meio de cultura, porque o nosso país, ele, por ser tropical, né, e pelo nosso clima amazônico, é tudo muito úmido. Então, propicia um ambiente certinho para a proliferação de fungos, vírus e bactérias. Então, para a gente atingir uma temperatura em que essas bactérias percam o seu potencial, né, patogênico, o que a gente faz? A gente eleva ou a gente diminui a temperatura,
né? Porque em temperaturas baixas, essas bactérias daqui, elas não têm esse perfil, né? Elas não conseguem causar tantos danos e malefícios assim aos pacientes. Então, por isso que nos hospitais tem esse perfil da temperatura única, né? A gente deixa a temperatura e não dá para deixar o controle na enfermaria para que o paciente tenha acesso, porque a gente tem uma enfermaria com 4, 5 pacientes. E aí tem um paciente que quer no 18, tem um paciente que quer no 24, tem um paciente que não gosta de ar-condicionado. Né? Então, quem fica com esse controle do ar-condicionado é uma central. Né? E em algumas enfermarias até fica o controle, mas fica na mão da enfermagem, a enfermagem não passa para os acompanhantes, coloca numa temperatura que é única para todo mundo e a gente tem que se adaptar, porque ali a intenção é o controle da proliferação de vírus, fungos e bactérias, e não do conforto do paciente. Aqui é diferente, a intenção é outra, é muito maior. Os médicos eram anunciados por uma sineta, né, sistema de sinetinha, quando eles iam para a visita de algum paciente ou quando o paciente necessitava da visita de algum médico. E a enfermagem acompanhava todo o cuidado médico ao paciente, né? Isso é uma influência do modelo implantado pela Florence Nightingale na assistência hospitalar. Então, até hoje, a gente percebe que é assim. Medicina vai atender, enfermagem a postos. Né? Medicina atende, enfermagem a postos. Porque a medicina ela vem com uma terapia medicamentosa intervencionista. A enfermagem vem com a terapia assistencial, é a terapia ou a arte do cuidado. Então, para cada item na medicação, tem que estar prescrito um cuidado de enfermagem. Isso é sistematização na assistência. Aqui no Acre, esse modelo foi implantado e é utilizado nas UTIs. Nas enfermarias, a gente ainda não observa um posicionamento da enfermagem em relação à prescrição dos seus pacientes. Né? E aí as desculpas são inúmeras, porém, para o aluno enfermeiro, isso é cobrado. Você só sai da graduação quando você começa a prescrever os seus pacientes. Por isso que é muito comum enfermeiro abrir consultório, porque ele prescreve intervenções de enfermagem. Então, assim, professor, se eu abrir um consultório de enfermagem, eu tenho que obrigatoriamente ter um médico para atender? Não. Você tem que ter domínio sobre fisiologia e farmacologia, farmacodinâmica e farmacocinética. Por quê? O médico prescreveu as medicações, você vai saber a ação de todos os medicamentos e, consequentemente, você vai deixar a família preparada para os sinais e sintomas. Então, a chance desse paciente que está no cuidado domiciliar receber uma assistência de qualidade, uma assistência numa equipe multidisciplinar, isso melhora o quadro, né, de saúde, o quadro geral do paciente. Então, é uma terapia do cuidado, é intervenção, tá bem? Por exemplo, o paciente é acamado e está em uso de sonda para se alimentar e sonda para esvaziar a bexiga, né? Sonda vesical de demora, que é para esvaziar a bexiga, e o catéter para gavagem, né? Que é a sonda para alimentação. E essa sonda pode ser nasogástrica, quando ela para no estômago, ou nasoenteral, quando ela vai até o intestino. Então, para saber a posição, né, quando na hora de passar, a gente pergunta se a sonda é nasogástrica ou nasoenteral. E aí, a família não sabe lidar com isso. Então, a enfermagem vai lá e ensina o manuseio correto da sonda, quando que a sonda disposiciona, né? Na hora da alimentação, o paciente deve estar sentado, porque ninguém come deitado, porque do contrário, o paciente vai broncoaspirar. Então, isso é intervenção, é cuidado, é prevenção. A enfermagem trabalha com isso, né? A enfermagem não se resume à medicina frustrada, que conhece tudo e não pode prescrever. Muito pelo contrário, a enfermagem prescreve, porém prescreve cuidado, ok? Não terapia medicamentosa. Depois da Florence Nightingale, o serviço religioso ele foi trocado pelo serviço de pessoas qualificadas, né? Pessoas que dominavam a arte do cuidar, que foram preparadas pelo modelo, dentro do modelo da Florence Nightingale, ou seja, dentro do conhecimento científico. Naquele primeiro momento, em sua totalidade, mulheres. Aqui, ó, o modelo de uma assistência, né?
E aí, como é que chega a enfermagem aqui no Brasil? Como é que chegam os hospitais aqui no Brasil, né? O primeiro do Brasil foi a Santa Casa de Misericórdia de Santos, né? Que surgiu em São Paulo e foi erguida no ano de 1543. E aí, quem tomava conta dessa Santa Casa de Misericórdia? Era a ordem religiosa das igrejas católicas, né? E por muito tempo ela foi uma sociedade filantrópica e o único hospital no território brasileiro, né? As Santas Casas de Misericórdias auxiliaram nesse processo de mudança em inúmeros séculos e inúmeras décadas. Aqui no estado do Acre, a Santa Casa de Misericórdia ainda existe, porém, por um procedimento de falência, nos anos de 2006, ela passou, né, a ser administrada por uma rede privada, e essa rede privada mantém, né, essa estrutura de Santa Casa, porém só com o nome, né? Aquele modelo de intervenção, de parceria com o SUS já não existe há muito tempo aqui no estado do Acre, e a nível nacional, muito antes de a do estado do Acre falir, as demais do modelo nacional também abriram falência devido à má administração dos recursos que eram repassados. Quando você adentra um hospital particular, é comum as pessoas perguntarem qual o seu plano. E as pessoas falam assim, não, eu não tenho plano não. Claro que você tem o SUS. E o SUS paga para que você tenha aquele serviço. A única diferença do SUS para os outros planos de saúde é que o SUS paga antecipado. O SUS mantém, digamos que, dos 20 leitos daquele hospital, 10 é para o serviço público. Então, o SUS todo mês mantém aqueles 10 leitos, sejam eles utilizados ou não. E nos planos de saúde convencionais, só paga se utilizar e depois de uma briga judicial, né? Que tem muitos procedimentos que o plano de saúde ele não autoriza. Por exemplo, tem uma questão que eu acho muito interessante, que às vezes as famílias elas não se atentam para esse fator. Digamos que a Dionara resolve ter um bebê e aí ela fez um plano de saúde para ter esse bebê. E aí deu tudo certo, ela passou a gravidez inteira, a gestação inteira sendo atendida por esse plano de saúde. No dia do parto, foi pelo plano de saúde, ok. Só que a bebê nasceu com uma intercorrência e precisou de um leito de UTI. O bebê dela não tem plano de saúde. Ela está assistida e coberta pelo plano de saúde. Ah, professora, mas o plano de saúde ele tem carência para o bebê, a carência é estendida por 30 dias. Ok. E aí essa carência é estendida por 30 dias, mas para intervenções normais, tipo exames e tudo mais. Para leito de UTI, não. E aí, se a Dionara tivesse tido esse bebê lá na maternidade ou num leito de saúde pelo SUS, o bebê dela teria direito a uma mãe canguru, a todos os benefícios, né, da UTI neonatal. Lembrando que a única UTI neonatal e a única UTI pediátrica, né, do estado é SUS. Então, a gente tem que analisar alguns fatores e verificar se realmente vale a pena. Sabe aquelas letrinhas miúdas que ninguém te fala? É isso que tem acontecido. Principalmente no plano de saúde dos militares, porque eles pagam apenas uma parcela, né? E aí eles aderem nesse mercado e aí quando chegam, né? Nesse caso é o que a gente mais enfrenta de problemática. É quando nasce uma criança e essa criança precisa de cuidados emergenciais, como por exemplo uma cirurgia cardíaca, né? Houve uma complicação e a criança necessita de um leito de UTI, vai ter que pagar. Ou essa criança, o que o hospital faz? Solicita um leito na rede SUS e aí encaminha a criança para uma unidade e deixa a mãe na outra unidade. É assim que funciona. Então, às vezes a gente tem que analisar e explicar tudo isso, né, para uma mulher que está grávida. E ficou para quem essa tarefa difícil? Para a enfermagem dentro do consultório de enfermagem. Então, olha aqui, ó. Já no século XVI, a gente não tinha médicos dispostos a vir para o Brasil, né? Os jesuítas, eles se encarregavam de todo o atendimento, trabalhando como médico, farmacêutico e enfermeiro. Então, esse conhecimento científico, ele estava restrito à Igreja Católica. E não era por
porque a Igreja Católica queria e dominava esse poder, não, porque para isso não havia recurso nenhum, né? Era a caridade que eles poderiam oferecer. Então, os sacerdotes aprendiam, né? Vinham de fora do país, aprendiam e dedicavam sua vida à caridade. Então, a partir aí do século XVII, surge no Brasil o hospital militar. Então, saiu um pouco, né, desse quesito religioso e veio para o segmento militar. E aí, quem era militar tinha direito a acesso à saúde. Que a gente sabe que até aqui, ó, no Brasil, não existia SUS. SUS nasceu nos anos 80, né? Já bem depois. O SUS é um menino de 40 anos. O SUS é uma criança ainda. Então, nesse período aqui, não existia o SUS, só tinha direito à saúde quem conseguia pagar ou quem os hospitais filantrópicos das igrejas conseguia atender, que não era muita gente. E aí, no século XVIII, surgiram os lazarentos, né? Que eram pessoas com a lepra. Pessoas que tinham a doença da lepra. E no mesmo século surge também as enfermarias, que é quando a gente observa aqui, ó, que a doença era infecto-contagiosa, né? Então que esses pacientes precisavam ficar separados, excluídos da sociedade. E até hoje existem em alguns lugares do Brasil hospitais que trabalham com hanseníase, né? E deixam os pacientes separados. Aqui mesmo no estado do Acre tem um hospital que funciona nesse segmento, né? Uma unidade de saúde que funciona nesse segmento, fica bem afastado da cidade. Hoje, quando a gente olha aos arredores de Rio Branco, não é numa zona tão afastada assim, né? Mas há 50, 60, 70 anos atrás era muito longe. Fica ali próximo, fica na BR-364, próximo aos arredores ali do Albert Sampaio, né? Do Belo Jardim, Santa Cecília, fica por ali. Hoje não tão longe assim, né? Mas um período anterior a esse era algo muito longínquo, as famílias tinham muita dificuldade de acesso, mas a intenção era essa, excluir mesmo da sociedade, deixar as pessoas lá. Então aqui a estrutura hospitalar, quando passou para o regime militar. E aí a gente começa, né, a observar a presença também dos acompanhantes e das visitas hospitalares, porque a maioria das pessoas eram abandonadas, né? No período anterior, as pessoas eram abandonadas para morrer. E aí, quando passa para esse período da modernidade, as pessoas começam a receber notícias de suas famílias, né? Por exemplo, tinham alguns hospitais infantis que as mães não tinham direito de acompanhar os seus filhos, né? Aqui mesmo no estado do Acre, o Hospital da Criança, houve um momento que era assim, né? Crianças que nasceram na década de 90 não tinham, não, a mãe para ficar com elas. As crianças ficavam aos cuidados da enfermagem. Então, a mãe entrava em período X para visitar. Era muito comum você passar ali pelo, hoje, canal da maternidade, nos arredores da maternidade, e você encontrar várias mães sentadinhas ali na calçada, esperando notícias dos seus filhos. Era muito comum. As mulheres não iam para casa, elas ficaram ali. Por isso que do outro lado da rua tem uma casa de Santa Bárbara de Misericórdia, né? Que ela recrutava essas mulheres para não deixar elas ao relento, porque elas queriam notícias dos seus filhos e elas acreditavam, naquele período não tinha celular, não era tão fácil o acesso à informação. Então elas acreditavam que estando ali receberiam notícias o mais rápido possível. Então era muito comum a gente encontrar mulheres ali naqueles arredores. A assistência de saúde no Brasil, ela começa a se estruturar a partir do século XVIII, né, que foi quando o padre José de Anchieta foi um grande revolucionário na assistência em saúde, a partir do século XVIII, pois ele entendia de ciência e também de religiosidade. Então, é um padre que ficou conhecido pela sua ação social, né? Era um padre acolhedor, no quesito evangelizar, e era um padre completamente científico, né, para aquele período, porque ele foi muito bem preparado pelo Vaticano para trabalhar nesses quesitos da saúde. Então ele tinha essa vocação e o conhecimento científico para atuar na medicina e também tinha esse chamamento devocional com relação aos conhecimentos cristãos.
Depois dele, a gente teve o Frei Fabiano Cristo, que ficou conhecido como um enfermeiro do convento, e ele tinha ao seu lado, para auxiliar nos cuidados, todos os doentes e todos os escravos. Então, as pessoas entravam no hospital, eram tratadas e depois essas pessoas voltavam para prestar serviços, né, para esse Frei Fabiano, na ajuda, na intenção de melhorar a qualidade para aquelas outras pessoas que estavam no enfrentamento ativo da doença. Em 1738, o seu Romão de Matos Duarte, ele funda a Casa dos Expostos, né, que era um hospital que atendia todo mundo, né, no sistema hospitalar, que estava aberto para todos, desde escravos a senhores do café, da produção do café, da produção da República Café com Leite, todas as pessoas de alta estirpe e as pessoas também andarilhos que não tinham condições de pagar. E é daí que se estrutura, né, o modelo do SUS, ou seja, saúde universal, saúde para todos. Também em condições precárias, fazendo o que dava com o que tinha, na intenção de ajudar o máximo de pessoas. Já em 1822, praticamente um século depois, o José Bonifácio ele estabeleceu medidas de proteção para a maternidade, né? O que revoluciona aí. Antes as mulheres tinham seus filhos sozinhas, né? Ou no máximo com a ajuda de outras mulheres. E terminou, o bebê nasceu, ok, levanta a vida que segue. Vamos, né? E aí depois José Bonifácio ele traz essa medida de proteção. E é quando entra a cultura do resguardo, a cultura do puerpério, como a enfermagem chama, tá, galera? O resguardo morre hoje, e a partir de hoje a gente tem o puerpério, período puerperal, que é o período em que o corpo da mulher se reestabelece, né, do trabalho ativo de parto. E em 1832 é criado então a primeira faculdade de medicina no Rio de Janeiro, porque lembra que antes da faculdade de medicina ser criada no Rio de Janeiro, esse conhecimento era dos padres, né, que tinham lá na Europa, e eles eram enviados, né, para países menos desenvolvidos para prestar esse serviço nessas igrejas um tanto quanto menores. Já em 1833, forma-se a primeira parteira no Brasil, foi a Madame Durocher. Né? Ela tinha conhecimentos científicos. Antes dela, as mulheres que realizavam o parto eram na ciência mais empírica. Né? A partir da Madame Durocher, começa esse início, né, de um parto assistenciado por uma pessoa que detinha conhecimentos científicos. Então, até hoje, a gente usa o sonar antiguinho, que é o... Vocês já viram? O rolinho onde vem o esparadrapo. Então, a gente coloca, dá para fazer uma ausculta. Não é uma ausculta perfeita, maravilhosa, mas a gente tem condições de fazer uma ausculta ainda dos batimentos cardiofetais. Para isso, a gente tem que observar, procurar, né, com a manobra de Leopold ou a manobra de Hemlich, qual é o lado dorsal do bebê, para que a gente possa fazer a captação do sonar. Aqui, ó, uma imagem do padre José de Anchieta, para vocês. Uma imagem do Frei, que foi conhecido como enfermeiro, né? Cuidado à maternidade. José Bonifácio e a Madame Durocher. E aí a enfermagem no Brasil começa a se estruturar a partir da Ana Nery. Tá? Ana Nery, ela nasceu na Bahia em 1814, o nome dela era Ana Justina Ferreira, né? E posteriormente ela fica conhecida como Ana Nery. Então ela casa com Isidoro Antônio Nery, que ficando viúva aos 30 anos de idade. Só que antes de ficar viúva, ela teve 3 filhos. E destes, né, 2 foram recrutados para servir na Guerra do Paraguai, em 1864, que durou até os anos de 1870, 6 anos de guerra. Então, era uma era médica. Desculpa, um dos filhos dela era médico e o outro era militar. Então, dos 3, 2 vão para a guerra. E aí, por conta da preocupação com os filhos dela, que estavam prestando esses serviços à pátria, né, a Ana coloca-se à disposição, oferecendo seus serviços
para ficar mais próximo dos filhos. E isso a gente já viu lá na Guerra da Crimeia, né? Onde são recrutadas essas mulheres por Florence Nightingale para ficar, a maioria delas queria ficar perto dos filhos, já que a maioria era viúva. Então, Ana Nery foi um nome de destaque no período do Império. Então, ela ofereceu-se para ir cuidar dos feridos na Guerra do Paraguai e ela rompe alguns preconceitos da época, né? Assim como Florence Nightingale, lá na Guerra da Crimeia, rompeu ali aquele momento de passagem, né? Onde mulher tinha que casar, ter filhinhos e viver numa península bem linda, afastada de tudo e de todos, né? Ana Nery aqui também, porque ela era viúva, então a viúva estava fadada a cuidar dos interesses da família. Os filhos já estavam grandes, né? Ela já tinha filho médico, ela tinha filho militar, todos os filhos já estavam grandes e criados, então ela tinha que bancar a vovó e ficar lá no cantinho dela. Só que mulheres, né, meus amigos, mulheres... Uma fotinha da dona Ana Nery, viúva, o que não era muito bem visto pela sociedade, para estar no meio de vários batalhões de enfrentarias de guerra. Então, não era um ambiente propício para mulher. Haja vista o perfil social da época, né? Então, no dia 15 de agosto de 1864, a Ana parte para a guerra, né? E ela se depara com as condições precárias de saúde e dos cuidados em geral, o que não era novidade, né? Que a gente já sabia que o cenário era de guerra. Então, o que esperar, né, de um cenário como esse? Assim como também descreveu Florence Nightingale ao chegar na Guerra da Crimeia e ao tomar conhecimento, né, visual e conhecimento estrutural de onde ela estava, ela relata que foi um grande susto para ela, né? Era muito além do que o que ela esperou para ver, estava muito além. Ela não tinha imaginado o tamanho, né, do desgaste e o tamanho da dificuldade que ela iria encontrar. Então, a Ana traz essa revolução nos cuidados e na assistência em saúde e também no sistema hospitalar, fazendo essa segregação dos pacientes. Então, ela traz aí, ó, um conceito de leito crítico, não crítico e semicrítico. Então, ela começa a separar pacientes que estão correndo risco de morte. Não é risco de vida, gente. Correr risco de vida é bom, você corre risco de ficar vivo. Risco de morte, pacientes que estão em risco iminente de morte, fica numa ala mais próximo da enfermagem. Pacientes que estão em estado crítico, né? Porém estão reagindo às medidas de intervenção, ficam em outra ala. Pacientes que estão apenas em acompanhamento e observação, né? São os pacientes não críticos, então eles ficam um pouquinho mais afastados do posto de enfermagem. Então ela traz aí esse novo conceito de segregação de critérios, né, para esses pacientes. O Exército Brasileiro denominou a Ana Nery como a mãe dos brasileiros. E aí tem uma frase, né, que é descrito pela Marinha, que se você salvar um homem, você é um herói. Se você salvar vários, você é enfermeiro. Né? Você é da enfermagem. Porque foi exatamente isso que a Ana fez. Todas as pessoas que ela conseguiu salvar por esse movimento maternidade que tinha dentro dela, o Exército Brasileiro a reconheceu como a mãe dos brasileiros naquele cenário de guerra. Então, ela teve uma morte na família, né? Filho e sobrinho dela morreram na guerra, e ela retorna da guerra depois de 5 anos. Ana foi recebida com louvor, né, em solo brasileiro, e ela faleceu no dia 20 de maio de 1860, aos 66 anos de idade, o que para a época, né, pelo perfil da população brasileira, já era muito idosa. Hoje, uma mulher com 66 anos, ela ainda é muito ativa, né? E aí a gente percebe que o dia 18 ficou conhecido como o dia do enfermeiro, né? Porque foi o dia do nascimento da Florence Nightingale, dia 18 de maio. Dia 12 de maio, desculpa. E o dia 20 de maio, que foi a data de falecimento da enfermeira Ana Nery, fecha a Semana da Enfermagem como sendo o dia do técnico em enfermagem. A imagem da Guerra do Paraguai. Ana Nery teoricamente com o filho no colo e todo o exército brasileiro embaixo
né, da sua proteção científica. Ela foi homenageada com uma medalha geral de campanha, nessa medalha era humanitária, foi a primeira da classe de Dom Pedro II. Por decreto, ele lhe concedeu uma pensão vitalícia, né? Enquanto ela vivesse, ela tinha direito de receber uma pensão para se manter, porque ela largou tudo e foi para a guerra cuidar dos 2 filhos. E o filho que mais tinha recursos, que era o filho dela médico, ele faleceu na guerra. Em 1890 surgiu a primeira escola de enfermagem no Brasil. Olha só, 1890. Então nós temos aí 2 séculos de enfermagem atuando no Brasil. Uma enfermagem teórico-científico, conhecimento científico, né? E aí, recente, saiu uma imagem de um médico e uma enfermeira atendendo com a água na linha torácica. Mas em todos os jornais, absolutamente todos, só viram o médico. A enfermeira está lá atendendo do lado, mas em todos os jornais foram colocados assim, ó: médico atende embaixo d'água. Médico entra na água para atender os pacientes e não deixar eles sem assistência. Depois vocês observam na internet, tá lá a enfermeira do lado. Né? Então, até hoje, a enfermagem ela luta com essa desvalorização da classe, exatamente por aquele conceito que a gente já fala, né? Essa coisa da caridade, do devocional. Então, as pessoas esqueceram que a enfermagem virou ciência desde Florence Nightingale, desde a Guerra da Crimeia, há 3 séculos atrás, e que só no Brasil, né, que é um país subdesenvolvido, nós temos aí 2 séculos de história, e de uma história muito bem escrita por pessoas fantásticas, como, por exemplo, Ana Nery, né? Então, essa primeira escola de enfermagem recebeu o nome de Ana Nery, veio pelo um decreto federal, o decreto de número 791, no dia 27 de nove de 1890, e hoje é conhecido como Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, tá? Mas a primeira escola foi a Escola Ana Nery. Em 1923, teve a primeira escola oficial brasileira de enfermagem, com uma adaptação americana no modelo nightingaliano, com o nome de Ana Nery. Então, a enfermagem no Brasil, ela se reestrutura e ela busca parâmetros científicos no modelo nightingaliano, porém, trazendo os princípios de uma visão, né, para o modelo Ana Nery, que é esse modelo de seleção dos pacientes. Então, começa a surgir aí o conceito de enfermarias. Em 2009, por intermédio da Lei 12.105, de 2 de dezembro de 2009, Ana Justina Nery entra para o livro dos Heróis da Pátria, depositando, né, no Panteão da Liberdade e da Democracia, em Brasília, no Distrito Federal. E a partir de 2009 surge então o Prêmio Ana Nery, em que buscam-se enfermeiros que devotaram sua vida a serviço de alguém e que obtiveram, né, êxito nas suas ações. Geralmente, enfermeiros que já morreram, né? Porém, em 2016, a gente tem aí esse paradigma quebrado por uma enfermeira acriana maravilhosa, inclusive. Então, além das inúmeras homenagens que a Ana Nery recebeu, a empresa brasileira dos Correios e dos Telégrafos lançou um selo comemorativo com o busto da enfermeira numa série de personalidades femininas como relevo histórico, né? Então, a Ana Nery, ela foi por muito tempo, teve um selo nos Correios em forma de homenagem pelo grande serviço patriota que ela havia prestado durante a Guerra do Paraguai. E a primeira escola de enfermagem no Brasil. Uma outra escola de enfermagem. E aqui, ó, a primeira turma de enfermeiras, né, no dia da formação, primeira turma de enfermeira com conhecimento teórico-científico no Brasil, formadas no modelo Ana Nery e formadas no modelo nightingaliano. Ou seja, a gente percebe que a enfermagem no Brasil, ela tem essa fundamentação teórico-científica, né? Nós temos que dominar fisiologia, anatomia, farmacologia, sintomatologia, clínica médica, intervenções de enfermagem, pacientes críticos, cuidados em pediatria, cuidados no puerpério, cuidados
no período gestacional, cuidado na geriatria, cuidado na nefrologia, cuidados intensivos, urgência e emergência. Então, a gente passa ali por uma gama de setorizações e de conhecimentos dentro desse movimento, né, enfermagem, para que a gente possa ter um conhecimento embasado em ciência e prestar uma assistência de qualidade, né, uma assistência voltada para a terapia do cuidado, tendo dados positivos no desenvolvimento do paciente. E aí, por muito tempo, a enfermagem ela fica com uma certa frustração quando ela perde um paciente, porque a gente não se prepara para isso. Morte é um processo natural, é um processo normal. Mas você está ali, dando o seu melhor, dando o seu máximo, buscando ferramentas que possam melhorar, né, a sintomatologia clínica do paciente. E quando chega esse momento do óbito, né, eu sempre brinco, eu falo assim, poxa, o paciente não leu o capítulo tal do livro, porque lá está dizendo que se eu fizer isso, ele tem que reagir positivamente. Então ele esqueceu de ler e esqueceu de fazer a parte dele. Né? E aí surge então no Brasil o conceito de enfermagem em cuidados paliativos, que é uma enfermagem que está mais voltada para esse processo natural. Então ela age melhor, né, nesse momento da ética e deontologia, que é quando entra aquele princípio que a gente debateu sobre a eutanásia, entra o princípio da doação de órgãos, né? Então entra esse princípio mais humano da coisa, né? E menos solidário. Então a gente começa a segregar, a separar, né, as situações e começa a observar a vontade ali do paciente, né? Então o paciente começa a ter direito à não realização do tratamento, caso ele não queira, né? Porque em outro período a enfermagem iria insistir para que o paciente recebesse o tratamento. Hoje a enfermagem respeita, né, esse posicionamento do paciente, porém ela explica quais são as consequências. Então essa enfermagem paliativista, ela tem crescendo, é o movimento que mais cresce no Brasil hoje. Então essa consciência desse momento, né, em que o que é perda para mim, para o paciente, é algo que é esperado e extremamente satisfatório. Então ele está feliz com aquilo, está tudo bem. E a gente tende por esse perfil nosso, né, da terapia do cuidado, a gente tende, às vezes, a ser intervencionista demais e a esbarrar ali no direito e no interesse particular de cada paciente ou de cada cultura que a gente começa a trabalhar. Então, aqui, Depois teve uma outra enfermeira, que foi a Wanda Aguiar Horta, né? Que ela é uma das principais personagens da enfermagem brasileira, e foi a Wanda de Aguiar Horta, em seus estudos, que afirmou que a enfermagem não poderia sobreviver como ciência sem uma filosofia própria. Então, assim, essa profissão necessitava de 3 seres, né? Um, ser enfermeiro, o outro, ser cliente-paciente, e o terceiro, ser enfermagem. Então, ela começa a dividir aí a equipe. Ela tem esse conceito intervencionista de separação na equipe. Porque antes a gente tinha um médico e um enfermeiro, e o enfermeiro assistindo todo o procedimento médico. A partir de Wanda Horta, a gente começa a pautar a enfermagem em 3 momentos, né? Você ser enfermeiro, né? O saber conhecer. Então, você entra numa graduação ou num curso técnico, obtém o conhecimento, então você é. Só que em um dado momento você vai ser paciente também. Então tudo que você faz é ensinar o maior número de pessoas a como lidar do enfrentamento, né, do adoecimento das pessoas, e consequentemente você também vai ser inserido nesse sistema e você vai precisar desses cuidados. Por isso a intenção de qualificar uma equipe. Porque quando você for paciente, a equipe será qualificada para te atender. E o terceiro, né, você ser enfermagem em equipe. Né? Enquanto você está ali no hospital inserido na equipe, você é enfermagem. Então, você só faz enfermagem quando você é enfermagem, você se insere num grupo de trabalho, são GTs. Então, a gente tem uma filosofia própria, um código de ética próprio, a partir, né, dessa visão da Wanda Horta. Horta desenvolveu então a teoria das necessidades humanas básicas, a terapia do cuidado, tendo como objetivo o ser humano, visando o bem-estar do mesmo e dos ciclos para sua total recuperação. Então a gente tem aí a fase aguda da doença, né, a fase de recuperação, e pós a fase de recuperação a gente tem a fase de
reabilitação, né? E tudo isso foi observado pela Wanda Horta. Então, esses padrões de cuidados que são utilizados atualmente baseiam-se no modelo que foi preconizado pela Horta, já que nesse processo de enfermagem a gente consiste em 6 etapas, em que o seu sentido geral busca atender às necessidades básicas do paciente. A partir do modelo de Wanda Horta, a gente começa a prescrever cuidados de enfermagem, tanto para o paciente quanto para a equipe. Então, o enfermeiro passa a ser também um educador. Os 6 princípios aqui da Wanda Horta, né? Histórico de enfermagem, quando entra a anamnese. Diagnóstico de enfermagem, que é quando eu tomo conhecimento da situação do paciente. Digamos que eu chego no plantão e aí eu recebo um paciente oriundo do centro cirúrgico. Então, na hora que eu observo ele, eu começo o meu histórico. O paciente chegou às tantas horas do centro cirúrgico, foi submetido a anestesia tal, cirurgia tal. Qual é o meu diagnóstico de enfermagem? O paciente está acordado? Está totalmente acordado? O paciente está sonolento? Né? Então, a gente coloca lá padrão do sono prejudicado, coloca lá integridade da pele prejudicada. Por quê? Porque ele está com uma incisão cirúrgica. Tem uma barreira ali de proteção que foi rompida, que é a pele. Então, ali, para mim, já é um foco de infecção. Né? Portando acesso venoso periférico, que é mais uma porta de entrada. Quem fez farmacologia lembra que a gente tem cuidados específicos com acesso venoso periférico, assim como também com a ferida operatória, e por aí vai. Então, aqui, ó, diagnóstico de enfermagem entra nesse quesito situacional do paciente. Plano assistencial, como é que a gente vai trabalhar com esse paciente? Né? Então, a gente observa lá os cuidados de enfermagem. Se o paciente estiver sonolento ainda, sob efeito anestésico, então ele não pode levantar a cabeça. Então, a cama dele vai ser retinha, grades elevadas, porque em algum momento, por ele estar ainda sonolento, ele pode tentar se virar e ele pode cair. Medicação analgésica tem que estar a postos, preparada, separadinha lá no cantinho, caso o paciente precise. Ele tem acesso mais rápido, né? Se o paciente precisar de oxigênio, o oxigênio já tem que estar ofertado prontinho lá na parede. Então, ele precisa de um leito com oxigênio e por aí vai. O plano de cuidado, né? Ele se estabelece a partir do momento que eu recebo o paciente, começo as intervenções de enfermagem e eu prescrevo no prontuário, ou seja, mudança de decúbito de 2 em 2 horas. Em vez do acompanhante ficar lá no posto de enfermagem falando assim, ele já acordou, ele pode comer? Pode levantar? Pode ir ao banheiro? É a enfermagem que tem que estar lá, assistindo esse paciente, falando para o acompanhante, olha, quando ele estiver completamente acordado, ele pode se levantar, mas aí a senhora me chama para eu levar a cabeceira aos pouquinhos, e aí o paciente vem acordando e a gente vai levando a cabeceira. Espera 5 minutinhos, o paciente não apresentou tontura, ou cefaleia, ou náusea, levanta mais um pouquinho, deixa o paciente sentado, depois lateralizado na cama, e por último, o paciente levanta. Porque às vezes o paciente fala que ele está bem, que está tudo ok, e aí ele levanta, faz hipotensão postural e aí ele desmaia. Porque ele passou muito tempo deitado. E aí quando ele fica em pé, ele apresenta essa tontura, né? Esse declínio no nível, a gente fala hipotensão postural, e ele acaba desmaiando. Então isso é muito comum. Por isso que a gente tem um plano de cuidado para esse paciente. E o acompanhante não tem obrigação de saber. Depois a gente faz a evolução de enfermagem, né? Quando a gente escreve no prontuário. E por último, a gente tem o prognóstico de enfermagem. Ou seja, em quanto tempo, eu aplicando o item 4 aqui, ó, o plano de cuidado, esse paciente vai reagir positivamente e, consequentemente, ele vai de alta para casa. Então, a gente já estabelece um plano de cuidado pensando num prognóstico de enfermagem, ou seja, em quanto tempo ele vai reagir. E aí tem paciente que tem um bom prognóstico, ou seja, a cada intervenção ele apresenta melhoras, né? E paciente que não tem um bom prognóstico, que a cada intervenção que você coloca, o paciente não reage positivamente. Então, isso é prognóstico de enfermagem. É como que o paciente reage a cada intervenção que a enfermagem aplica para com os cuidados dele. Aqui, ó, a nossa queridíssima Wanda Horta, que tem essa contribuição aí no processo do cuidar. Então, a gente tem, para trazer a enfermagem para a era moderna e transformar ela em conhecimento teórico-científico,
Florence Nightingale na Guerra da Crimeia. A nível de Brasil, né, para trazer esse conhecimento teórico científico, a gente tem a Ana Nery, também numa guerra, né, num cenário de guerra, na Guerra do Paraguai. E aí ela traz um modelo de dividir o paciente, setoriza. Ela começa a setorizar pacientes, então ela já traz aí uma ferramenta a mais. Depois de um tempo, surgiu a Wanda Horta, né, com essa estruturação no cuidado. Então ela segrega a enfermagem, ela tira um pouco aqui a enfermagem da medicina e ela transforma a enfermagem numa classe única, com ciências particulares e específicas, né? Então ela traz aí um leque de oportunidade para a enfermagem, separando, dividindo essas profissões, né? E fundando a terapia do cuidado de uma maneira mais assistencial e mais intervencionista. Então a gente começou a prescrever cuidados, a gente começa a observar prognóstico de paciente e a gente começa a ter resultados com a terapia do cuidado. E não necessariamente a gente precisa de uma terapia medicamentosa. Porém, enfermagem é uma terapia, faz uma medicina que ela interliga todas as outras profissões, né? Ela não é uma medicina separacionista, ela é uma medicina que ela traz essa junção. Então, ela consegue trabalhar na equipe multidisciplinar sem atrapalhar os serviços das demais profissões, reconhecendo o lugar e a necessidade de cada uma delas. Para hoje, eram esses dois nomes importantes que eu queria trazer para vocês a nível de Brasil, tá? Ana Nery e Wanda Horta. Não esqueçam dessas duas e das contribuições que elas trouxeram, porque é o que sempre cai em concurso, essas duas bonitas aqui. Cai Florence Nightingale? Cai. Mas se o concurso é a nível nacional, a gente tem que focar nessas duas, porque é o que mais cai, é sobre processos de enfermagem, que é com Wanda Horta e Ana Nery.